Boa tarde, meninas, tudo bem? A gente vai começar então o workshop. Meu nome é Débora. Vou apresentar primeiro o que é PyLadies e o que é a PyLadies São Paulo. Então, caso vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar no chat, porque eu e a Mariana estaremos olhando o chat e comunicando a Davine para futuras dúvidas ou qualquer outra observação que vocês tiverem, tudo bem? Bom, somos parte do PyLadies Internacional, somos PyLadies São Paulo. Pode passar, Davine, se você conseguir o próximo slide, por favor. Então, o que é o PyLadies? O PyLadies é focado em aumentar a atividade e a liderança das mulheres na comunidade Python. A missão global é promover, educar e desenvolver uma comunidade de Python plural, por meio de divulgação, educação, conferências, eventos e reuniões sociais. Sempre a protagonista sempre será uma mulher, tanto na organização, né, ou no desenvolvimento do workshop, das palestras e tudo mais. Pode passar para o próximo, Davine. Então, o que é o PyLadies São Paulo? O PyLadies São Paulo é um capítulo das PyLadies Internacional, cuja missão é incentivar quaisquer mulheres ao aprenderem Python, ensinarem e motivarem outras a fazerem o mesmo. Então, o ciclo que o PyLadies São Paulo tem é da seguinte maneira: hoje vocês estão como alunas, então o próximo passo seria vocês serem monitoras, e no próximo passo ser professoras. Então, assim, para sempre aprender e compartilhar. Então, a gente sempre promove encontros para aprender e ensinar Python. Às vezes também temos um dia só de palestras. Então, qualquer uma de vocês que estão aqui hoje, se vocês tiverem algum conhecimento que utilize a linguagem Python e quiserem organizar um workshop, pode procurar qualquer uma de nós, ou pelo grupão lá do Telegram, se todas estiverem, ou quem não tiver também depois, no final, é só passar o nome de vocês certinho que a gente coloca, e assim segue o nosso lema de sempre aprender para compartilhar. Pode passar, Davi. Então, que nem eu tinha explicado antes, a jornada sempre começa como aluna, monitora e instrutora. E também vocês podem fazer parte das organizações. Todo primeiro semestre do ano a gente se reúne para fazer a pauta do primeiro semestre, e no comecinho do segundo semestre a gente se reúne novamente para organizar a pauta do segundo semestre. Então, todas estão convidadas, o evento sempre é aberto, e quanto mais mulheres envolvidas, melhor, porque quanto mais diversidade de pensamentos, de conhecimentos, é melhor, porque acaba gerando bastante coisa boa para a comunidade em si. Então, somos todas PyLadies. E aí, como que fazemos isso, né? Incentivamos sempre a ser monitoras e professoras. Por exemplo, hoje vocês fizeram uma inscrição para participar desse workshop. Então, da próxima vez que ocorrer algum outro workshop, é aberto inscrições para ser monitora ou professora. E aí todas vocês são bem-vindas para fazer parte também desse processo. Pela questão do Covid-19, as nossas atividades estão sendo online. Então, basicamente, está sendo bem reduzido a forma que a gente organiza o workshop, mas, por exemplo, eu e a Mari, a gente está como apoio da Davine. Então, no próximo, se vocês quiserem ser apoio também das próximas instrutoras, são bem-vindas também. Então, a gente também incentiva a produção de material para os workshops,
Pode ser qualquer tema, desde que envolva Python. Pode passar, Dani. E, como eu tinha falado anteriormente, incentivando a participação de reuniões de planejamento. Desde, então, do dia 30 de 6 de 2018, todos os semestres a gente se reúne para discutir a pauta de planejamento, ou algum tema que a gente acha pertinente falar. Então, agora eu vou passar a bola para a Daphne, que ela vai iniciar o workshop. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar no chat, que eu e a Mari estaremos de apoio. Tudo bem? Ah, espera aí que faltou falar uma parte. Então, o nosso lema da Pailete de São Paulo é a seguinte maneira, né? O pouco que você sabe pode ser muito para quem não sabe nada. Então, a gente sempre deixa claro que ninguém sabe tudo, e acho que é impossível alguém entender de tudo. Então, nenhuma pergunta e nenhuma dúvida é idiota. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode compartilhar, que a gente tenta explicar, porque nem todo mundo, nem eu, nem a Davine, nem a Mari, a gente sabe tudo. Então, por isso que somos uma comunidade, né? Uma puxa a outra. Obrigada, e agora com a Davine. Boa tarde. Como foi apresentada, eu sou a Daphne. Eu vou mostrar um pouquinho das possibilidades de integração com Python com Arduino. Essa conexão vai ser através do computador rodando o Python e o Arduino no nível de sistema embarcado. Terá, na realidade, duas integrações. Uma será o envio do sinal do computador para o Arduino. No exemplo que eu vou utilizar vai ser uma saída com LED. E a outra integração será o inverso. Eu vou ter um sensor, é um sensor de luminosidade LDR. Ele vai captar através do ambiente, vai converter para sinal digital e será enviado para o computador. E no computador vai rodar Python, que vai receber essas informações. Aqui está uma pequena uma BIOS. Sou formado em análise e desenvolvimento de sistema e técnica eletrônica. Atualmente, uma universidade nos laboratórios de engenharia, em focos de microcontroladores, Linux embarcados, sistemas elétricos e internet das coisas. Aqui eu estou deixando uma frase, uma frase aí para reflexão, deixar um pouquinho aí, né, para vocês pensarem direito, pensar. O que é o Arduino? Existe, assim, uma grande confusão sobre a palavra Arduino, porque o Arduino, ele é o nome do projeto, de uma marca, que é open source. Ele foi criado em 2005 na Itália. Até então, quando se falava de programação, de desenvolvimento de sistema embarcado, era algo muito complicado, assim, para poder passar o ensinamento, muitas vezes, para ensino médio, para faculdade, porque não tinha, até o momento, assim, um sistema que tinha um IDE, que é onde você escreve o código, com uma linguagem fácil de ser memorizada, e ao mesmo tempo, a PCB, onde está todos os componentes eletrônicos, ter as duas partes, a parte de
programação, ou seja, de compilar, de fazer o microcontrolador receber os dados do IDE, compilar dentro do microcontrolador, e ao mesmo tempo também ser de produção, ou seja, mesmo o PCB você podia gravar, e ao mesmo tempo também você podia ver aquilo ali acontecendo. Em 2005, juntaram esses 5 pessoas, reuniram e criaram o projeto Arduino. O projeto Arduino ele é composto pela PCB, onde está todos os componentes eletrônicos, pelo IDE, aonde você vai escrever o código e fazer a compilação, e também a empresa onde fabrica. Só que assim, o Arduino ele é open source, então não necessariamente você precisa de comprar o Arduino fabricado por eles. Tem várias outras fábricas em redor do mundo que fabricam o Arduino e vende também. A linguagem de programação que ele roda dentro do Arduino é o Persigin, é uma cópia do C++. Então, quem tem mais familiaridade assim, com C++, vai poder pegar assim de letra um pouco. Mas, ao mesmo tempo, é muito fácil, porque muita parte que era para ser escrito já está dentro do próprio firmware do Arduino. Então, isso facilita muito. Vocês vão perceber que quando você chama a parte da função serial, você não precisa de importar, porque o próprio Arduino já tem isso incorporado. Então, você só chama a função, se torna como função padrão. Aí vamos falar um pouquinho aqui do Python. O Python ele foi concebido no final de 1989 para um sistema operacional chamado Amoeba OS. Não existe mais esse sistema, mas o Python ele se tornou multiplataforma, roda em Linux, Windows e vários outros sistemas operacionais. E a biblioteca que eu vou utilizar vai ser a PyCyril, que vai fazer essa comunicação de recebimento do sinal da porta serial. Só que assim, é algo virtual, porque os computadores novos não têm porta serial, tem porta USB. Então, se utiliza-se um cabo USB, mas a forma de comunicação por dentro será uma comunicação serial, né, com protocolo serial 323. Oh, desculpa. 232, que é o protocolo de comunicação, RS-232. Aqui Aqui eu vou falar um pouquinho de hardware, só por cima, não vou focar muito, mas nós temos um microcontrolador, onde está o número 9, onde está o processador, onde está... não é um HD, é uma memória flash, onde fica o programa gravado, tem EEPROM, tem memória RAM, está tudo dentro desse microcontrolador, onde está a posição 9. Temos também as portas digitais analógicas. Portas digitais é onde está o número 3. Nós temos 13 portas digitais no Arduino Uno e 5 portas analógicas no Arduino Uno, onde está o número 14. Onde está o número 14, você vai ver 5 portas analógicas. Temos saída de energia, 3.3 volts, 5 volts, e também tem a saída direta, né, que é o VI. Onde está o pino 12, se você colocar 12 volts, então vai sair 12 volts no VI. Se colocar 6 volts, lá na saída de tensão VI vai sair, tipo, a tensão de entrada vai sair direto. Não vai ter uma parte, assim, de controlar, tipo, fixar uma tensão exata. O Arduino, ele trabalha em torno aí, máximo aí, uns 12 volts, mais ou menos, assim, de 12 a 5, que tem um componente eletrônico que controla, acaba organizando certinho a tensão para não queimar o Arduino. Mas ele não suporta muito. Se você colocar 20 volts, pode queimar o Arduino. Aqui tem um pouquinho das informações referente aos números.
A oficina online. A oficina online eu vou deixar aqui. Eu acabei aqui criando aqui um índice, né? Então, primeiro tem o nome do projeto. O nome do nosso projeto vai ser Comunicação com Arduino. Criei uma pasta PyArduino e criei aqui um arquivo leituraarduino.py, que é o formato utilizado para código-fonte em Python. E também criei aqui um código-fonte, que é .ino. É importante não perder o código-fonte, porque quando você faz a compilação para o Arduino, não tem como voltar essas informações. Então, o código-fonte é muito importante deixar guardado. Quando faz a compilação para o Arduino, não tem como voltar. Sempre direto. Compilação Arduino roda. Se quer fazer alguma modificação no código, é só no código-fonte que vai estar no computador. O pré-requisito, né, que foi mandado lá no site, ter instalado o Arduino IDE, instalado o Python. Como nós estamos em quarentena, vai ser bem difícil adquirir um Arduino, uma plaquinha física. Mas, assim, dá para seguir mais ou menos, só que não vai ter como vocês colocar isso em rodar, porque não vai ter a plaquinha física na casa. Mas eu vou mostrar aqui, vou escrever o código aqui, vou mostrar o rodando e o vídeo, né, mostrando o Arduino rodando mesmo. Aqui tem um diagrama elétrico. Como eu falei que vai ser em duas partes, então vamos pela primeira parte. A primeira parte será o seguinte: vai ter um código Python no meu computador que vai mandar um sinal para poder ligar um LED que vai estar conectado no Arduino. Então aqui tem um esquema. Eu utilizei a porta 13, a porta 13, a porta 13 e coloquei aqui um resistor. Esse resistor é só para limitar a corrente, para não queimar o LED. E o LED. Então, aqui está o mesmo esquema, é o mesmo esquema aqui. E a outra parte eu coloquei no Terra. Eu utilizei o Terra aqui. Essa montagem é um circuito bem simples, fácil. Depois vocês poderão depois passar a quarentena, comprar o Arduino, comprar os componentes, poder montar em casa, né? E aqui está o código. Esse código aqui é o código que vai ser colocado no Arduino, na compilação do Arduino. No começo do código, né, você pode declarar variáveis, importar a biblioteca e etc. No nosso caso que nós vamos utilizar aqui no workshop, eu fiz uma declaração de uma variável inteiro, né? Essa variável ela recebeu o valor 13. O que é esse 13? Esse 13 corresponde ao número da porta, né? O número da porta que eu já tenho montado no Arduino. Outra coisa bem interessante o Arduino ele vem com duas funções principais por default. Primeira função é o setup. A função setup ela é executada uma vez. Quando você liga o Arduino, ele vai linha por linha, da primeira linha até a última linha. Então, quando chega no setup, ele é executado uma vez. Quando ele entra na função loop, ele cria assim um loop infinito. Então, fica contínuo rodando esse código, até quando é desligado o Arduino na tomada. Aqui está o que eu coloquei dentro da função setup e o que eu coloquei dentro da função loop. Na função setup, você coloca código que vai ser executado uma vez. Não precisa de ficar renovando a interação com o código. Nesse caso, eu declarei aqui uma função serial. Coloquei a velocidade que eu vou utilizar, né, que é
bits por segundo, que é o padrão do Uno. E aqui eu declarei, através de uma função pinMode, que é uma criação de portas, né, porta digital. Aquele LED, aquela variável LED1 que eu coloquei 13, ele vai ficar aqui. Então, ele recebe dois parâmetros. A porta, se vai ser output, se vai ser input. Output recebe, output manda, e input recebe. Output ele manda os valores. Input recebe os valores. Nesse caso, eu quero mandar um valor, mandar uma tensão da porta. Então, eu utilizei output. No loop, que é onde vai ser executado continuamente, eu criei uma variável de leitura, né? Vou ler e vou mandar, né? Vou pegar as informações do que foi digitado no Python, eu vou receber essa informação que foi digitado lá no computador, através da programação Python, e vou guardar dentro dessa variável chamada leitura. Então, essa função aqui recebe algo que foi digitado no computador e guarda aqui na leitura. E criei aqui uma condição if. Dentro da condição if, eu criei uma igualdade aqui de 1, né, para quando for alto. Alto aqui quer dizer ligado, né? O LED vai ligar. Lembrando que aqui é uma função de escrita, né, da porta digital, que recebe dois parâmetros. Primeiro parâmetro, a porta. E o segundo parâmetro, se vai ser alto ou vai ser baixo, né? Ou vai ser ligado ou vai ser desligado. Então, quando for 1, né? Quando a leitura for 1, vai ser alto, vai ligar. Quando a leitura for 2, o valor 2, ele vai desligar o LED. Agora vamos para a parte de análise do Python, né, da programação em Python. Como já foi falado antes, em cima se coloca as variáveis, né, rise, importar. Para quem utiliza Linux, é muito importante ter essa linha, né? Para quem programa no Windows, é bom manter essa linha, porque para ficar um arquivo que roda tanto no Linux, tanto no Windows. Essa primeira linha quer mostrar, né, qual vai ser o interpretador que vai interpretar a linguagem. Então, ele fica dentro de uma pasta binário, que vai ser o Python. E aqui é a codificação do arquivo. Então, se você está no Windows, você programa em Python, é interessante manter essa linha, porque quem está no Linux precisa muito ter essa linha, importante. Aqui eu importei a biblioteca import serial, que é a biblioteca, e importei também a biblioteca time. O serial foi feito aquele procedimento de pip, install, PyCiro, que foi mandado lá no site. Então, tem que ter instalado a biblioteca PyCiro para poder rodar. Aqui eu utilizei uma função, né, que é a configuração da conexão, que recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o nome da porta. Com 3, com 1, com 2, vai ser definido na hora que você coloca o cabo USB no computador. Então, quando você coloca o cabo USB, ele vai ver quais são as portas que estão disponíveis e vão colocar. Quem utilizava os computadores mais antigos, que tinha exatamente, existia lá uma saída serial mesmo. Então, a COM 1 e a COM 2 era meio que era já reservado. Então, ele liberava da COM 3 para frente. Então, se tivesse 3 saídas seriais, seria 3 COMs, né? Mas no decorrer da evolução da computação, não tem mais uma serial física.
nós temos o USB. Então, na hora que você coloca o cabo USB, ele vai definir, ele vai instalar e vai definir uma COM. É onde você vai colocar aqui. Se foi definido com 6, você vai colocar com 6. No caso, no meu exemplo, foi definido com 3. Então, eu já coloquei com 3 aqui. Quem está no Linux, já é outro caminho, né? Tem que ir lá na pasta de device e procurar qual é o endereço do serial. Aí você vai pegar esse endereço, literalmente como está, e vai colocar aqui dentro onde está com 3, se tiver no Linux. No Windows, é mais simples. No Windows, ou com 3 ou com 6, o que foi definido na hora que você colocou o cabo USB e conectou no Arduino. E aqui a velocidade, que tem que ser a mesma velocidade que foi configurada no código do Arduino, que foi o código anterior, que foi 9600. Vamos aqui analisar rapidinho o código Python. Eu criei aqui uma função piscar, criei aqui um input, né? Vou receber um valor do teclado e coloquei aqui 3 valores possíveis que eu posso receber. O valor 1 ligado, 2 desligado e 3 sair. Criei a mesma forma, né? Criei um if, a variável valor, se for 1, ele vai executar essa parte aqui. Se for 2, ele vai executar isso aqui. E se não for nenhuma das opções, ele vai executar o else, que é o caso contrário, que vai utilizar uma função chamada exit, uma função padrão, para sair do programa, que não passa nenhum parâmetro dentro dela. Então, aqui o que acontece? Se digitou 1, valor 1, vai ter aqui uma função escrita, vai escrever 1, né, vai mandar 1 através da porta serial e vai colocar na tela do computador escrito ligado. E coloquei aqui um timing, alguns segundos, né, que foi definido aqui em cima como 1. Né, o tempo recebe o valor de 1. Então, 1 vem vir para cá, onde está escrito tempo. E vai dar 1 segundos. Né, 1 segundo que vai ser 1 segundo que vai aguardar para ser executado novamente as informações para digitar no teclado. Aqui embaixo, acho que não vai ser, fica um pouquinho difícil. Mas aqui embaixo está escrito ali a função piscar. Essa função é a função que vai ser chamada. Estou chamando a função piscar. Agora eu vou escrever o código, vou mostrar agora essa primeira parte. Aqui já estou aqui no meu VS Code. Pode ser qualquer programa que vocês utilizam para digitar código, não tem problema. Pode ser o Sublime, pode ser o Atom, pode ser qualquer um. Eu utilizo o VS Code. Né? Aqui já está totalmente digitado o código. E eu vou apertar aqui no player. Se você não tiver integrado, por exemplo, o ambiente de desenvolvimento que você utiliza não tem uma integração com o terminal, você pode digitar CMD, colocar o caminho certinho e dá para executar normal. No meu caso, quando ele está integrado, já aparece aqui. Então, aqui, né, você tem que colocar esse caminho aqui, né? No caso, aqui ele coloca o caminho do interpretador e na segunda parte coloca o caminho do arquivo. Apertando o Enter, ele já executa. Então, o valor 1, quando você aperta o valor 1, ele liga
E o valor 2, ele desliga. E o 3 sai. Vou colocar aqui um vídeo para vocês verem como fica no Arduino. O 1 que liga e o 2 que desliga. Dá para vocês fazer outra coisa? Dá para colocar um motor, um motorzinho, um motor de verdade, um motor de verdade. Pode ser um motor de alta potência, pode colocar um motor, um servomotor? Pode. Eu utilizei o LED para ser mais visível, mas dá para fazer qualquer coisa que utiliza saída. Você pode também colocar, tipo, 3 LED e aumentar as opções ali. Primeiro, o número 1 para o primeiro LED, número 2 para o segundo LED, e assim por diante. E como que eu faço a compilação, né? Por Arduino. Aqui, no meu caso, eu já tinha compilado antes. Não vou compilar agora, não. Vou compilar para vocês aqui, ao vivo, para vocês verem como que é. Eu estou utilizando o IDE online, né, do Arduino. Mas tem o IDE que dá para instalar no computador. Dá para instalar no Linux, dá para instalar no Windows, no Mac. Todas essas informações que eu estou passando, ele é open source, então não tem essa dificuldade. Utiliza o Ubuntu. Dá para rodar tranquilo. Lembrando que a única coisa é o endereço onde vai ficar a com, né? Que no Windows é com, e no Linux é outra forma que identifica a saída serial. No Arduino, no IDE online, que você precisa de criar uma conta, normal, é simples. Você abre o IDE online, como estava no vídeo no site, explicando como instalava um pequeno programinha, que é esse programa aqui. Esse programa aqui, ele faz a integração, tipo, ele só faz assim, quando você clica em compilar, ele reconhece a saída da USB que está conectado no Arduino. Precisa ter instalado ele. E não deixe em pause, tá? Sempre funcionando ele mesmo. Aqui está o código. Esse aqui é para verificar, né? Se você clicar aqui, ele vai verificar se tem algum erro, se está tudo certinho. E esse aqui, ele serve para compilar o código. Aqui você tem que colocar a informação de qual Arduino você está utilizando, porque não tem só o Uno, tem vários outros Arduino, várias outras versões, e a saída, né? Eita, tá passando aqui. Desculpa eu fechar o microfone, porque estava passando um carro aqui. Então, está aqui já no IDE online. Eu vou compilar, vou clicar aqui para fazer a compilação. E aqui já vai passando as informações. Se tudo ocorrer como devidamente deve ocorrer, certinho, ele aparece aqui um agradecimento, né? No final, agradecendo que deu tudo certo. Então, já está compilado. Aí você pode já executar o código Python, que ele vai reconhecer. Agora vamos para a segunda parte. Na segunda parte será o inverso. Eu vou pegar uma informação, né, através de um sensor chamado LDR, e essa informação vai dizer se o ambiente está com uma luminosidade alta ou uma luminosidade baixa. Nesse caso, eu utilizei a porta analógica, né, porque tem uma variação. Ele varia de 0 volts a 5 volts. Então, tem que ser analógico. A porta digitais,
ela trabalha com dois valores, ou é 0 volts, ou é 5 volts. Por isso que tem essa expressão, ou é 0 ou é 1. 1 para 5 volts, 0 para 0 volts. Analógico não, ele tem uma variação contínua. Ele trabalha até com pontos flutuantes, né? Que varia de 0 a 5. Mas você vai perceber que utiliza uma porta analógica, só que dentro do código do Arduino, eu criei uma regra, né? Não, minto, no código do Arduino não. Eu criei essa regra no código do Python. Tem como você criar essa regra dentro do Arduino, como também pode criar essa regra no código do computador. Que é tipo assim, colocar um if e definir lá, tal valor para cima vai aparecer tal palavra, tal valor para baixo vai aparecer outra palavra. E eu utilizei 5 volts, utilizei a porta analógica 0. Aqui está o código. Esse é o código que vai ser executado dentro do Arduino. Declarei aqui duas variáveis, onde está a parte verde ali. Uma variável seria a variável da porta, né? Então, quando eu utilizei a porta 0, eu coloquei o valor 0. Então, LDR PIN recebe 0. E declarei como inteiro. O outro, eu declarei como inteiro, coloquei 0 porque é o valor inicial, né? O valor inicial que eu setei com o valor inicial 0. Como já foi explicado, o setup executa uma vez, nesse caso, como ela é uma porta analógica, não precisa declarar se vai ser saída ou entrada. Aqui, no início do setup. Só declarei a parte da serial e coloquei a velocidade de 9.600. No looping, eu coloquei aqui a variável LDR valor. No início, na primeira execução, ele está em 0. Né? Ele vai receber, através dessa função, que é uma função analógica de recebimento, e aqui vai ser o valor da porta. Como está aqui em cima 0, então é 0. Então a porta vai ser 0, vai receber algum valor. Entre 0 a 1023 é o valor que vai variar em valor digital. E dentro do Arduino, ele trabalha com corrente, com tensão, de 0 a 5 volts. Só que tem dentro do próprio microcontrolador tem uma parte que converte o sinal analógico para valores digitais, né? Valor digital, valor que dá para ser manipulado. Então, 5 volts seria 0,23. E coloquei aqui para poder ser impresso, né? Imprimir valor lido no LDR. Utilizei aqui a função serial para imprimir o valor que recebeu aqui. LDR valor será transmitido para a saída serial e no computador vai poder receber. E coloquei um delay aqui de 100, que é o tempo que eu vou esperar para uma próxima leitura, vamos dizer assim. Aqui já é o código Python, já deu uma mudada, né? Do anterior para esse. Coloquei aqui, importei a biblioteca serial, né? A serial. Declarei uma variável ser e usei uma função e declarei aqui a porta 3. A mesma coisa, no Linux seria um outro valor. Aqui, criei um loop. Né? Quando sempre estiver verdadeiro, vai ser executado. E criei aqui uma variável leitura que recebe o valor. Né? Recebe um caractere recebido através da porta serial. E vai imprimir. Alta luminosidade. Caso contrário, se não for maior ou igual a 100, se for menor o valor que a função aqui em cima de recebimento for menor, não for nessa condição verdadeira inicial aqui do INF, ele vai para a segunda parte, que é o else, que vai imprimir luminosidade baixa. E embaixo eu faço um fechamento da função. Né, um close ali que eu fechei a função.
de recebimento da serial. Aqui eu vou dar uma parada, eu vou mostrar para vocês o código sendo executado. Nesse caso, como eu sempre falei, o código-fonte do Arduino tem que ser sempre salvo e guardar ele em um lugar bem protegido. Por quê? Não tem como recuperar o código que já está compilado no Arduino. Ah, mas se eu compilar novamente outro código, o anterior vai estar no Arduino? Não. Ele sobrescreve sempre o código. Então, se você fazer uma nova compilação, ele está sempre sobrescrevendo o código. Então, os anteriores sempre vão se perdendo também. Então, no meu caso aqui, eu vou fazer uma compilação. Do LDR. Vou compilar. Nesse caso, ele está sobrescrevendo já um código anterior que já estava compilado dentro do Arduino. Se der tudo certo, a gente dá uma saída aqui, agradecendo. Que deu tudo certo. Tudo bonitinho. Agora nós vamos para o nosso código de Python. O nosso código Python. Aqui está o código Python. Eu mudei a frase. Você pode colocar qualquer outra frase aqui. Está dentro de uma string. Ah, uma coisa bem interessante. O valor que ele recebe, que ele vem aqui da função serial aqui, a função ser, né? Que é o id line. Ele é uma string, tá? Tem que colocar dentro de uma string. Se colocar um valor inteiro, não funciona. E aqui eu coloquei aqui um if maior ou igual a 100, dá um print. Se não for maior ou igual a 100, for outro valor, abaixo, né, ele imprime isso aqui, que é a luminosidade muito baixa, que é o caso contrário, e fecha o código. Como foi colocado lá no slide. Vou executar. Primeiro que eu vou limpar. Eu vou limpar aqui a tela. Limpei a tela, eu vou executar agora. Onde eu estou aqui, a luz está acesa aqui da sala. Então, está dizendo aí, alta luminosidade no local. Eu vou colocar minha mão para cobrir o sensor, você vai ver que vai mudar a informação. Começou a aparecer luminosidade muito baixa. Aqui eu coloquei uma condição, né? Duas saídas, né? Ou é alto ou é baixo. Mas você pode também receber também um valor, ou pode criar uma condição, por exemplo, 3, né? Primeiro inf maior de 200, segundo inf menor de 200 e o terceiro inf como 0. Dá para fazer bastante coisa. Eu utilizei o sensor LDR, mas dá para utilizar outros sensores, dá para utilizar temperatura, dá para usar sensor de gás, todos os outros sensores é possível utilizar no Arduino e coletar essas informações para o computador e no computador fazer o tratamento dos dados e poder também divulgar. Tem como também pegar essas informações e transmitir para a web. Uma pessoa de outro lugar pode ter informação se na sua casa está tendo, qual é a temperatura da sua casa. Vou sair aqui. Foi isso. Acabou. Foi mais rápido. Pensei que ia gastar 1h30. Mas qual é a intenção, assim, desse workshop? Essa intenção é demonstrar qual é a possibilidade que você pode utilizar com Python. Tanto para robótica, por exemplo, tanto para data science, projeto de faculdade. O professor pede para coletar alguns dados para ser tratado. Você pode montar o Arduino, coletar informações reais, né? De temperatura, de tensão, de
resistência e outras coisas, pegar essas informações e trabalhar com Python em Data Science. Também dá para vocês pegarem, montar também um sistema de um robô, dá para você também trabalhar com a internet das coisas através da linguagem Python e o Arduino. É mais ou menos um pé inicial, né? Dá uma partida inicial do que é possível ser feito. Eu deixo aqui o meu site, o meu GitHub. Quem quiser entrar lá, tem algumas informações que eu estou começando a postar, subindo alguns repositórios. Tem o meu e-mail, se precisar de alguma informação, tá aí. Esse site, Python com Arduino, que foi enviado para vocês por e-mail, o que acontece? Eu subi agora o código, o material, deixei tudo no site, ia pedir para vocês, por gentileza, participar do nosso feedback. Quando entrar no site Python com Arduino, vai estar escrito lá, download para o material. Vai ter um feedback bem simples, umas perguntinhas simples. No término da resposta dessas perguntas, vocês vão receber o material. Vai receber o código, vai receber o slide. E também eu deixei lá também um link para um grupo que eu montei. Quem quiser participar desse grupo, é um grupo que eu acabei de montar. E lá também pode tirar algumas dúvidas, poder também aumentar essa comunidade, e poder, como... Eu acho que é só isso. Daphne, é a Débora que está falando, tudo bem? Aqui no chat apareceram algumas dúvidas. Eu vou ler a primeira, tudo bem? Tudo. Tem uma dúvida, a Laila, ela está perguntando assim, esse código no VS Code, como ele é integrado no ID do Arduino? Tipo, ele entra dentro do Void Loop ou Void Setup? Deixa eu ver se eu consegui entender a pergunta. Você quer sair? Você consegue ler? Talvez você lendo, você consegue interpretar mais do que a minha fala. Que assim, o Arduino, o Arduino utiliza o próprio IDE dele, né? O VS Code é outra coisa. O VS Code é o IDE que eu estou utilizando somente para programar a linguagem Python. Na linguagem do Arduino, eu estou utilizando um IDE separado. No meu caso, eu estou usando online. Mas tem como você instalar um IDE do Arduino, que é totalmente diferente do VS Code. A outra pergunta que ficou dentro uma da outra aí. A outra pergunta é sobre loop e setup. Quando você trabalha na programação embarcada, você precisa de criar um loop infinito. Então, todos os programas, todos os sistemas embarcados, de eletrônica embarcada, tem um loop infinito. O que acontece? Tem coisas que você não quer ficar, tipo, toda hora ficar setando essas informações na memória. Só quer setar uma vez. Essas informações de setup e looping é a parte do Arduino. É o código do Arduino que você vai colocar no IDE do Arduino. Então, vai ter o looping, que vai ser executado continuamente, e o setup, que é uma vez só. Essas funções são funções padrões, são funções que já vêm no Arduino, com default. Você pode criar outras funções? Pode. Você pode chegar aqui e criar uma função aqui embaixo. Beleza, eu criei uma função aqui, né? Mas o que acontece? Eu criei uma função embaixo do loop. O que acontece? Quando começa a executar linha por linha, quando chega na função looping, ele vai ficar em loop infinito. Então, essa função que está aqui embaixo não vai executar. Ele parou aqui no loop e ficou. Vai ficar um loop infinito sem parar. Então, quando você cria uma função embaixo, você precisa chamar aqui dentro. Você vai precisar de chamar
essa função aqui dentro. O setup está em cima do loop, por isso que ele consegue ser executado, né? Se o setup estivesse aqui embaixo do loop, não ia ser executado. Deu para entender? Se a gente conseguiu entender, mais ou menos? Débora? Oi, ela respondeu que deu sim. Agora tem uma outra dúvida, na verdade é uma pergunta, é da Adriana Rosa. Não, eu perdi aqui a pergunta. Ah, achei, é da Denise, na verdade. Você já utilizou sensor de batimentos cardíacos? É a pergunta dela para você, Davi. Não, nunca utilizei, nunca utilizei esse sensor, não. Então, só para complementar aqui, talvez seja a dúvida de muitas, você já utilizou para algum projeto específico ou você tem o Arduino só como um hobby mesmo? Assim, como já foi falado lá no começo, eu trabalho na universidade. Dentro da universidade, eu tenho, assim, participado muito de projetos integradores de aluno e já tenho, sim, utilizado o Arduino, mais voltado, assim, um projeto grande que eu peguei lá, junto com os alunos, lá, com os professores, foi a parte de painéis fotovoltaicos. Utilizando o Arduino para fazer uma integração através do computador para saber quando foi carregada a bateria, qual é a luminosidade naquele dia e qual é o nível de tensão da bateria. Foi um projeto, assim. Na parte, assim, na parte da saúde, nunca apareceu nenhum projeto para mim poder ajudar ou participar. O Arduino, ele é assim, no sistema embarcado tem várias categorias. O projeto Arduino dá para você trabalhar profissionalmente até um certo nível. Aí depois desse certo nível já vai para microprocessados, né? Aí já entra o tal famoso Raspberry. O Raspberry Pi já é uma outra maneira de programação. Eu acredito, por exemplo, um projeto de reconhecimento facial. Não tem como ser feito no Arduino. O Arduino não tem processamento para fazer isso. Mas no Raspberry isso é facinho para ser feito. Tem um processador bom. O Arduino ele é 8. Tem Arduino que tem microcontrolador de 8 bits e tem Arduino com microcontrolador tipo de 16 bits. E tem o Arduino que é microprocessado, né, que já parte para 32 e 64. Mas o Uno, eu tenho feito esse tipo de projeto mais, assim, na área da saúde não. Porque eu, como trabalho na área da engenharia, vem mais esse tipo de projeto. Ah, legal. Tem uma dúvida aqui. Você sugere algum site para compra dos materiais que indicou de Arduino? Da Evelyn. Bom, um site assim que tem muitas pessoas comprado, que até cresceu bastante aí, é o Felipe Propio, que é um site assim que cresceu bastante na parte de vendas. Tem bastante pessoas que compraram lá, nunca reclamaram nada. Tem a Robocore, também que vende algumas coisas, que também é famoso no meio. São essas duas que vende. Ah, legal. Depois, Vende se que você eu conheço, né? Tem bastante no Mercado Livre, né? se você conseguir depois disponibilizar o link, acho que as meninas agradecem. Uma outra dúvida aqui da Mariana é melhor usar a IDE do Arduino local no PC ou sua plataforma online? Não tem diferença nenhuma, não. Não tem nenhuma diferença, assim, de ser bom ou ruim. Acredito que quando surgiu o Arduino, primeira coisa que eles deixaram disponibilizado foi o que do computador. Fazer o download e deixar no computador. Eu acredito que a única coisa boa de você fazer online é que você pode compartilhar, né? Você deixar o seu código compartilhado para outras pessoas. Se você vir aqui, você vai ver aqui o código.
você consegue compartilhar esse código para outra pessoa ver o seu código e assim por diante. Mas, assim, de qualidade ou alguma coisa, é a mesma coisa, não muda nada. Se é no computador, se é na internet, é a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença. Ah, legal. A Denise, ela comentou que compra algumas coisas de fora, porque os preços são ótimos, mas demora muito para chegar. No Wish, no AliExpress, quando ela precisa, quando precisa de muitos componentes, vale a pena. Ela disse também que recentemente comprou peças para oficinas de vestível, que são muito caras por aqui. Então, se o pessoal tiver paciência, nos sites da China valem mais a pena. Outra pergunta da Ana Paula para você, Davine. Existe algum tipo de emulador? Sim, existe um tipo de emulador. O que acontece é o seguinte, para essa oficina, esse emulador não ia ser suficiente, por isso que eu não apresentei para você, porque nessa oficina eu ia utilizar a saída serial. Mas se for trabalhar com Arduino puro, sem comunicação com o pai, essas coisas, só o Arduino, tem um site. Esse site aqui. Esse site é muito legal, assim, para emular, para vocês treinar em casa, né? Vocês estão vendo o site? Tá tudo certinho aqui em cima? Sim. Esse site faz uma conta. Ele não está em português, tá? Você faz uma conta, entra nesse site e lá você consegue criar os seus projetos. Acho que aqui tem... Ver se tem algum... não é só para Arduino, tá? Dá para fazer outros tipos de projeto, mas tem o Arduino aqui dentro, e faz a simulação, vê o LED acendendo, por diante. Mas é só o Arduino puro, não tem como fazer essa troca. Não consegui achar um simulador que podia ser feito isso. Por isso que eu nem apresentei no workshop por causa disso. Mas tem sim. Tem esse que é um famoso e bem interessante ele. Legal. Apareceu uma outra pergunta aqui. Onde posso aprender mais sobre Arduino? Ó, assim, o pé inicial para você aprender Arduino é no site oficial. O site oficial do Arduino é arduino.cc. Escrevi errado. O pé inicial é aqui, onde começa tudo, né? É nesse site. Aqui. Em referências, aqui você tem as referências default, né? Tipo, as funções que já vem de fábrica, vamos dizer assim, que já vem no IDE do Arduino. É começar a utilizar essas funções básicas aqui, né? A função random, a função digital aqui, pinmode, parte de teclado, de mouse, aqui, comunicação aqui, ó, a função serial, aqui tem todas as informações. Pegou essas informações básicas aqui, no YouTube tem, hoje tem bastante canais, assim, ensinando o Arduino, né, iniciais, né, tem curso do Arduino, tem um rapaz, não sei se ele está fazendo vídeo agora, mas ele fez muito vídeo lá no YouTube, que é o Renato Aloy também, fez um curso e deixou tudo lá no YouTube. Mas o site oficial do Arduino é aqui, é arduino.cc, onde começa a aprendizagem, né?
Ah, e tem um grupo que eu montei. Quem for lá no feedback, pegar o material, vai ter um link do grupo. É legal vocês participarem do grupo para poder trazer essas dúvidas, ou alguém pode começar uma nova comunidade, né? Também vai ser um local novo para poder vocês aprender, né? Ah, legal, Davni. Mais alguém tem alguma pergunta? Davni, aparentemente ninguém mais tem nenhuma dúvida. A gente pode encerrar? Pode encerrar. Ah, Então, pode falar. Não, acho que é só isso. Só. Acho que não tem mais. Eu agradeço a todos que participaram, que se inscreveram, que esteve presente hoje. Agradeço todas. Desculpa se alguma coisa saiu assim, não esperado, né? Da forma que vocês pensavam em receber, mas é importante o feedback, responder, colocar lá para poder nós sempre aperfeiçoarmos. É uma coisa muito nova, assim, para a Pairis, fazer um evento online, né? Mas acredito que os erros desse workshop vai ser os acertos no próximo, né? Agradeço todas que participaram. Arrasou, Davi. Então, meninas, para encerrar, eu queria deixar claro que o vídeo vai ficar disponível no canal oficial do YouTube da Spylay de São Paulo. A gente pode compartilhar o link aqui no chat para vocês. E aí, se vocês conseguirem se inscreverem lá no canal, vai dar uma ajuda para o engajamento do canal. A gente está fazendo essas atividades online, mas sempre disponibilizando todos os cursos por lá, né? Esses que estão sendo online. Então, seria legal ter o engajamento de vocês também. Apareceu uma pergunta aqui. Vocês comentaram que tem um grupo no Telegram também. Exato. Laila, se você puder compartilhar o seu nome que aparece no Telegram, a gente consegue te colocar lá. E também seria bem legal se vocês conseguissem passar o feedback para a Davni e entrar no grupo dela também. Ela tem bastante conhecimento para compartilhar com vocês e vocês também vão trocando experiência por lá. Às vezes a gente acha algum canal no YouTube ou algum artigo legal. Seria um ponto de encontro para compartilhamento de artigos, de conhecimento, né? Então, da nossa parte é isso, meninas. Obrigada a todas e até os próximos. E quando tiver presencialmente também.